Pontualmente, 10 horas da manhã, ótima terça-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. A Defesa Civil atualizou agora há pouco os números da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. 161 pessoas perderam a vida por causa das chuvas, 581 mil estão desalojadas e mais de 76 mil vivendo em abrigos. Com a limpeza e o escoamento das águas, corpos podem ser encontrados, já que 85 pessoas continuam desaparecidas. As chuvas reduziram cidades a escombros e destruíram sonhos dos que sobreviveram à tragédia. Sobre um colchão no chão do maior abrigo de Porto Alegre, Rafael Adriano Pérez movimenta-se com dificuldade. Um homem que ganhava vida com reciclagem na zona baixa da cidade, atingida pelo transbordamento do Guaíba, foi atropelado por um carro nas primeiras horas das históricas enchentes no Rio Grande do Sul. Quando saiu do hospital com 2 costelas quebradas, sua esposa Mara já havia deixado sua casa, que estava inundada. Na verdade, ninguém é o ser humano que está acabando com o nosso planeta, que a tendência é só piorar, as chuvas vão ser cada vez mais fortes, o verão cada vez mais quente. Enquanto não acabar com o desmatamento na Amazônia, essa guerra, isso aí, tudo que está enfraquecendo a nossa atmosfera, entendeu? A tendência é só piorar. Entre montanhas de roupas e brinquedos doados, quase 800 pessoas estão abrigadas nesse gigantesco galpão da capital gaúcha, que há 3 semanas enfrenta uma tragédia climática inédita. Alguns desalojados têm esperança de voltar para suas casas quando a água baixar. Outros já as consideram perdidas. Não é de perder as coisas, um sentimento de tu lutar né? E acabar sem nada. Porque as coisas tu consegue de novo. Mas o brabo é que tu luta, daí consegue tudo de novo e daqui a pouco some de novo, né? Tu não consegue construir nada. Já é a terceira vez, né? Pra mim é a terceira em seguida, né? No abrigo, a conversa organizada pelo Serviço de Saúde Mental da Prefeitura, em um espaço reservado, serve de ajuda aos desalojados. Muito bom, ontem eles fizeram um grupo de pessoas ali, foi muito bom, sim. A gente, né, fala, a gente conversa, a gente chora, né, a gente bota pra fora daí o que tá, né, guardado, né. São muitos sentimentos, né. É esperado que todas as pessoas possam ter medo, ansiedade, é esperado que as pessoas tenham insônia, que fiquem hipervigilantes, né? Que desconfiem de tudo, que não consigam associar muito bem, entender muito bem o que está acontecendo, que tenham palpitações. Cerca de 13 mil pessoas ocupam os 149 abrigos montados em Porto Alegre, cidade de 1,4 milhão de habitantes. Nas ruas da capital gaúcha, funcionários da prefeitura trabalham pesado para retirar lixo e entulho de todo tipo. Tratores e caminhões são empregados na função, conforme a água vai abaixando em diferentes pontos da cidade. Enquanto a água começa a baixar na região metropolitana de Porto Alegre, outras cidades seguem em alerta no Rio Grande do Sul. Na estrada RS 240, o acúmulo de água provocou o rompimento do asfalto em um trecho da rodovia e causou alagamentos em ruas da cidade de Capela de Santana, no Vale do Caí. E olha só, o governo federal instalou duas bombas para a drenagem de água no Rio Grande do Sul. As bombas operam em Porto Alegre, no bairro Sarandi, e em Canoas, na região metropolitana. 2 equipamentos estão em processo de instalação e outros 7 chegaram ao estado. E há previsão da chegada de outras 11 bombas ainda nesta semana. Como o equipamento é capaz de boiar, ele não exige uma estrutura fixa e pode ser transportado e instalado em outras áreas inundadas com muita facilidade. As bombas conseguem drenar cerca de 2.000 litros de água por segundo ou 7 milhões de litros por hora. Neste ano, devido ao grande volume de água e à falta de manutenção, as casas de bomba não deram conta da demanda. E os desastres naturais registrados no Brasil entre 2012 e 2023 causaram prejuízos de mais de 639 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, neste período, o investimento foi de 9 bilhões e meio de reais do governo federal para prevenir os desastres.
De acordo com o mesmo estudo, 93,9% dos municípios foram afetados e ainda assim eles conseguiram outros investimentos para superar esses desastres. Prevenção é sempre o melhor remédio e com certeza sai mais barato do que remediar. E olha só, um relatório divulgado recentemente alerta para pedidos falsos de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. É mais um tipo de golpe praticado por criminosos de várias partes do país. A tragédia no Rio Grande do Sul mobilizou todo o país a ajudar. Pelas redes sociais, a solidariedade tem se alastrado. São milhões de pessoas contribuindo de todas as formas pela recuperação do estado. Só que até no ato de amor, criminosos encontram brechas para aplicar golpes. E não é de hoje que isso acontece, como explica o especialista em segurança. O criminoso está pronto o tempo todo para cometer crimes. Então, eles trabalham com tragédia, com drama, quando eles criam um cenário para que envolva o emocional das famílias. Eles sempre trabalham com esse cenário, não é novidade. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou que em apenas 2 dias, 351 anúncios falsos foram impulsionados por ferramentas pagas de redes sociais com pedidos de doações para as vítimas das enchentes. E essa é só a fatia que sobrou depois da peneira que as próprias redes fazem para bloquear perfis falsos. Alguns anúncios identificados pelo levantamento chegaram a usar falas do governador Eduardo Leite com pedidos de Pix. E ele precisou postar um vídeo com alerta. Então, por favor, fiquem atentos. Infelizmente, existem golpistas se aproveitando desse momento e da sensibilidade das pessoas. A pesquisa carioca considerou como anúncios fraudulentos somente aqueles que apresentavam conteúdos pagos e impulsionados que se apropriam de técnicas de engenharia social para obter renda ilegal. Mas os golpes que usam como isca a tragédia no Sul vão muito além das redes. Estão em todo lugar. Aqui na Paulista, uma das principais avenidas de São Paulo, a nossa equipe ouviu relatos de pessoas que preferiram não gravar entrevista, mas contaram que alguns dias atrás viram nessa região 3 rapazes jovens, bonitos, bem vestidos, pedindo ajuda ao Rio Grande do Sul com a entrega de folhetos. Uma dessas pessoas mandou uma foto dessa imagem à nossa produção. Nós podemos ver aqui que há uma bandeira daquele estado e um QR Code para Pix. Essa pessoa disse que entrou na conta dela para fazer, então, uma doação, mas percebeu que o nome do destinatário era de uma pessoa física. Foi aí que ela desconfiou. Já vou dizer de claro, qualquer pessoa física que esteja fazendo isso não consegue justificar a arrecadação. O imposto de renda vai acabar com ele. Então, isso é uma grande gafe, é uma grande mentira. Então, se cair para uma pessoa física, não faça. Mande papel higiênico, mande água, mande o que quiser, mas dinheiro não. E se o pedido de Pix vier pela internet? O especialista diz que não dá para confiar nem em perfis ou sites oficiais de instituições. Não é que doar dinheiro é proibido. Pelo contrário, na reconstrução de todo o território gaúcho, muita verba será necessária. Mas para Roberto Alves, só há um caminho confiável para esse tipo de doação. Vá pelo governo do estado, do seu estado, pelo município, vá pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos o que será ou como será administrado esses recursos, mas pelo menos sabemos que a destinação foi para aquele órgão e ele será cobrado pelos órgãos de fiscalização. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, garantiu que o julgamento vai terminar ainda nesta terça. Durante a sessão, devem ser feitas manifestações dos advogados de acusação e defesa. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Ele foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas o PL e a Federação Brasil da Esperança contestaram a decisão ao TSE. E olha só, o envelhecimento da população vai dar um gasto extra ao governo de 67 bilhões de reais durante os próximos 10 anos. Reflexos diretos do aumento da expectativa de vida da população e da redução dos nascimentos de crianças.
A estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. De acordo com o órgão, essa estimativa toma como base as necessidades de recursos em duas áreas: a de assistência farmacêutica, incluindo a farmácia popular, e a atenção de média e alta complexidade, como atendimentos hospitalares e ambulatoriais. Segundo os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil registrou uma alta de 57,4% no número de idosos entre 2010 e 2022. Na ocasião, o órgão avaliou que os resultados reforçam a mudança gradual da pirâmide etária, onde há mais idosos que crianças. Segundo o Ministério da Previdência Social, esse processo de envelhecimento é explicado pelo aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade, que é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. Ainda de acordo com o Ministério, os gastos em saúde cresceram significativamente em 2024, por conta da retomada da regra anterior ao teto de gastos, na qual as despesas passaram a ser atreladas a um patamar da receita líquida do governo. As ações de assistência farmacêutica e de atendimentos hospitalares e ambulatoriais estão previstas em 100 bilhões e 300 milhões de reais neste ano. Em 2023, o valor foi 16 bilhões menor. Apesar do governo ter identificado a maior necessidade em gastos, a própria equipe econômica quer debater mudanças no piso em saúde e educação. Caso isso aconteça, essas áreas podem deixar de receber até R$500 bilhão em 9 anos. Na opinião de especialistas, o melhor que o governo poderia fazer neste momento seria não mexer no atual piso da saúde, fixado em 15%, e abrir um canal de discussão para verificar a real necessidade de recursos no médio prazo para financiamento do SUS. Nos destaques internacionais, milhares de iranianos ocupam as ruas nesta terça-feira para se despedir do presidente Ebrahim Raisi, morto no último domingo em um acidente de helicóptero. Os 8 caixões das vítimas foram cobertos com a bandeira do Irã. O velório terá duração de 3 dias e o enterro deve acontecer na próxima quinta-feira. O governo decretou luto oficial de 5 dias. O funeral de Raisi vai incluir uma peregrinação à cidade sagrada de Qom na tarde desta terça e uma grande procissão de despedida em Teherã na quarta. A aeronave retornava a Tabriz no domingo, depois que o presidente viajou à fronteira com o Azerbaijão para a inauguração de uma represa com o presidente do país vizinho, Ilham Aliyev. Na quinta, o corpo de Raisi vai ser levado para a província de Khorasan do Sul, no leste do país, e em seguida para a cidade natal do presidente, Mashhad, onde ele vai ser enterrado durante a noite. As operações de busca começaram na tarde de domingo, depois que os outros 2 helicópteros do comboio presidencial perderam contato com a aeronave que transportava Raisi em um momento de condições meteorológicas difíceis na região montanhosa. Depois de várias horas de suspense, a televisão estatal anunciou a morte do presidente ultraconservador, eleito em 2021 e considerado um dos favoritos para suceder o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. O julgamento de Donald Trump entra na reta final. O juiz indicou que seu objetivo é terminar a avaliação do caso nesta semana, para que na próxima possa passar aos argumentos finais. O juiz Juan Merchan indicou, ao abrir a sessão no Tribunal de Nova York, que seu objetivo é terminar a avaliação do caso nesta semana, para que na próxima possa passar aos argumentos finais. Espera-se um veredito histórico para o julgamento, que foi o primeiro a colocar um ex-presidente americano no banco dos réus da justiça criminal. A dúvida que permanece é se Trump testemunhará ou não. Trump deixou esta pergunta sem resposta ao chegar ao tribunal nesta segunda. Antes do início do julgamento, em 15 de abril, o bilionário garantiu que testemunharia. Mas especialistas consideram provável que o candidato presidencial republicano desista da ideia para evitar se expor ao implacável interrogatório da acusação. Um veredito de culpa exige unanimidade do júri. Se for esse o caso, o juiz deverá posteriormente fixar a pena, que poderá ser de prisão. Uma condenação criminal seria um acontecimento histórico nos Estados Unidos e um terremoto político em plena campanha presidencial.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avaliou como escandalosa a ordem de prisão pedida pelo promotor do Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Deixe-me ser claro, rejeitamos o pedido do TPI de mandados de prisão contra líderes israelenses. Independentemente do que esses mandados possam implicar, não há equivalência entre Israel e o Hamas. Nesta segunda-feira, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, declarou que havia solicitado mandados de prisão contra Netanyahu e seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes como matar deliberadamente de fome civis, homicídio intencionado e extermínio. Também pediu ordens de captura contra o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, o chefe do movimento palestino Ismail Haniyeh e contra Mohammed Deif, chefe das brigadas El Zedin al-Qassam, braço armado do Hamas, por supostos crimes contra a humanidade. Após usuários apontarem uma grande semelhança entre a voz Sky, criada por inteligência artificial, apresentada na última semana pela OpenAI, como um dos recursos da nova versão do GPT-40, e a voz da atriz Scarlett Johansson, a gigante de tecnologia disse que trabalha para silenciar temporariamente essa função. A empresa afirmou que busca uma maneira de pausar o recurso e destacou que trabalhou com atores de voz profissionais nas vozes sintéticas que nomeou de Breeze, Cove, Amber, Juniper e Sky. Esta última apontada como muito parecida com Johansson. As vozes foram lançadas na semana passada em uma versão do GPT-4o, uma tecnologia de inteligência artificial mais rápida e ainda mais humana que sustenta o ChatGPT. Em uma demonstração, a nova versão de Sky era muito mais semelhante a um ser humano do que as interações anteriores, e às vezes até mesmo flertava, brincava e era capaz de mudar de um assunto para outro de maneira natural, diferentemente da maioria dos chatbots existentes. Mark, how are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. Vários observadores notaram a semelhança com Johansson, que emprestou sua voz à personagem central no filme Ela, uma história de advertência sobre um futuro em que um homem se apaixona por um chatbot de inteligência artificial. A OpenAI disse que trabalha para resolver o mal-entendido apenas alguns dias depois de confirmar que desfez uma equipe dedicada a mitigar os perigos a longo prazo da inteligência artificial. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia e até mais.